Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal de novo. Meu nome é Fernanda e hoje eu trouxe para vocês mais uma resenha de uma leitura que eu fiz. E foi, assim, com certeza uma das melhores leituras do ano. Como sempre que eu leio esse autor, é isso que acontece, vira uma das melhores leituras do ano, que é o Gabriel Garcia Marques, né? Obviamente, aqui com Do Amor e Outros Demônios. Esse autor que é um dos meus autores favoritos e toda vez que eu leio uma obra dele eu não me decepciono. Realmente ele tem uma perspicácia assim com relação à vida mesmo e às relações, que é uma coisa incrível, né? É alguém muito sensível e observador, né? A gente consegue ler nos textos dele assim, sutilezas da complexidade humana que geralmente passa batido em outras obras, assim, pela minha experiência, pelo menos como leitora, né? E eu li então Do Amor e Outros Demônios, que era um livro dele que eu ainda não tinha lido. Tem vários livros dele que eu não li ainda, ele tem uma obra super extensa, né? E, nossa, que leitura maravilhosa, assim, como realmente, assim, uma história inesquecível, né? Aqui a gente vai conhecer a história de uma menina que é muito interessante. O Gabriel Garcia Marques, ele conta aqui no início do livro que ele, quando estava trabalhando como jornalista, ele foi enviado para fazer ali como é que eles chamam? Para investigar ali, né, ver o que é que estava acontecendo, porque estavam demolindo um hospital que tinha sido um antigo convento para que se tornasse um hotel 5 estrelas. Então ele foi cobrir, essa é a palavra que eles usam, né? Ele foi lá cobrir, né, esse acontecimento ali. E quando ele estava lá, né, e entre lá o mestre de obras e os operários e tudo, ele disse que ele testemunhou uma situação assim que impactou ele. Como era um antigo convento, né, e antigamente se enterravam ali pessoas importantes da época, e também as freiras, né, freiras e padres, e enfim, pessoas ali também importantes para aquele convento, e que as freiras, as abadesas, né, que viviam ali naquele convento também. Então ele conta que ele achou um tanto violento, né, essa coisa de ir destruindo ali as criptas funerárias, né, enfim, e que teve uma cripta funerária especificamente que, quando foi aberta, saltou dali de dentro uma cabeleira enorme, assim, de mais de 22 metros, né? Quanto mais eles puxavam o cabelo, ele não acabava nunca. E que essa cripta, a avó dele dizia que existia, né, uma menina, uma marquesinha, que fazia milagres e que morreu de raiva e foi parar num convento. Ele associou as duas histórias e ele se sentou para contar, né, essa história aqui pra gente. É ele imaginando, né, que como seria essa história dessa menina, né, mas que, como a avó dele contava, de fato, sim, existiu uma menina que tinha uma cabeleira enorme, que parecia um véu de noiva, e que fez muitos milagres. Aí ele vai contar pra gente essa história aqui. Eu achei muito interessante. Então, essa menina, o nome dela é Serva Maria, e ela, de fato, como a avó dele também falou, né, ela morreu de raiva, ela foi mordida por um cachorro,
E, enfim, tudo isso ele vai narrar aqui na história, vai contar como tudo aconteceu, como que ela foi parar no convento, né? Toda essa aura de milagres que acabou se tornando ali a história contada ali, né? Por gerações, né? Depois da morte dela. Mas assim, o que me pegou aqui mais, que eu achei mais bonito, é claro que é muito interessante toda essa coisa, né, de trazer uma história meio mítica, né, e contar pra gente, juntando todos esses detalhes, né, tanto dele lá, vendo a cripta, né, as histórias que a avó dele contava, tudo isso. Mas, enfim, aqui o que eu achei interessante foi tudo que foi acontecendo na vida dessa menina, que é uma menina diferente, né, uma menina que se dava mais com os escravos do que com a própria família e se sentia mais à vontade entre eles, né? Era mais cuidada, né, por eles, né? A família dela, os pais dela, sabe esses pais assim que não dão muita bola para criança? E ela de fato era uma menina que tinha características diferentes, mais selvagem, vamos dizer assim, mais sensível, mais inteligente. E aí essas pessoas que, né, não conseguiam se conectar com a filha e obviamente não conseguiam nem se conectar consigo mesmos, nem um com o outro, o que eles faziam? Eles ignoravam, eles achavam que ela era um problema. Ali as pessoas que trabalhavam na casa, que eram escravizados, acolheram essa menina ali entre eles, e isso também, óbvio, foi algo que ficou também muito mal visto, né, pela família, ela se dar ali com os escravos da casa. Inclusive o próprio jeito dela mais selvagem também, né? Eles entendiam que era por conta disso, por exemplo, né? Porque africanos, né, escravizados são selvagens, todo esse preconceito, né? Assim, porque as pessoas elas sentem raiva. Isso é uma das coisas que podem fazer alguém ficar mais selvagem, né? Vamos dizer assim. Porque as pessoas sentem raiva porque estão, de fato, sendo muito maltratadas, são muitas vezes tidas como selvagens, né? Pessoas incontroláveis e, enfim, estão muitas vezes sob ali como é que eles falam? Sob o domínio ali de algum demônio, né? Algo assim. Ela aprendeu, inclusive, também a falar várias línguas e ali do continente africano, né? Porque existiam várias, né, pessoas de várias regiões ali escravizadas e isso também era visto como línguas demoníacas, né? Esse tipo de coisa. E que ela falava muito facilmente, porque ela convivia com eles, né? Era a língua deles. E então, assim, é uma história que é muito interessante, porque ela vai parar num convento. Eu não acredito que isso seja spoiler, porque acontece logo no início, né? Primeiro ele vai contando ali como que ela foi mordida pelo cachorro, né? Porque a gente, na verdade, o Gabriel Garcia Marques, ele já conta tudo pra gente nesse início, né? Que ela vai parar num convento, que ela morre de raiva, né? Isso tudo a gente já sabe ali nas primeiras 3 páginas, né? Então isso que eu tô contando não é spoiler. E a questão toda aqui, que eu achei muito interessante, é como que todo mundo vai lidar com essa menina que já tem essa personalidade, né, diferente e que já é tão demonizada e ainda é mordida por um cachorro que tem raiva, aí fica todo mundo ali preocupado dela desenvolver essa doença e morrer. E como que eles vão lidar com isso numa época onde existiam tantos preconceitos e aí o que a gente vai, assim, vou falar por alto, né, para não dar spoiler, mas o que eu achei interessante é que
cada uma dessas pessoas, algumas, né? Não vou dizer todas, porque não é verdade, mas algumas dessas pessoas, de fato, sentem um amor por essa menina e tentam ajudá-la, né, nessa situação, né, de poder desenvolver uma doença que na época era letal. A gente vai vendo aqui como que cada um, à sua maneira, acha que é amar. Então, quais as atitudes, as escolhas, né, que cada um vai fazendo, tanto o pai dessa menina, quanto o padre, enfim, as freiras lá que recebem ela num convento, porque ela acaba indo para lá para ser exorcizada, porque, enfim, por toda essa personalidade dela e também para tentar, né, evitar que ela desenvolva ali a doença, enfim. Aí a gente vai vendo, realmente é um pouco caótico, né? Essa coisa assim de cada um tem uma visão e aí como que cada um vai tentar ajudar essa menina achando que está tendo uma atitude de amor, né? Isso que eu acho que é o mais incrível desse livro, essa coisa de o que a gente acha que é amar o outro, né? E muitas vezes o que a gente vê aqui a gente vê no livro e que a gente vê na vida real, é que a gente acha que amar é a gente fazer com que o outro se torne aquilo que a gente acha que é o melhor. E, infelizmente, né, essa menina vai sofrer muito, né? A gente sempre sofreu, né, desde que nasceu. Então, isso que eu achei mais incrível do livro, a gente vê como é que isso acontece, né? E assim, cada um realmente acreditando muito na sua crença, né? Na sua versão das coisas, no que acha que é o certo ou errado, e ela sendo jogada de um lado para o outro, né? No meio disso tudo. E tem toda essa coisa também do feminino, né? Dessa sensibilidade, do selvagem também como um ato de rebeldia, não só por se sentir maltratada, né, porque sim, ela era muito ignorada, né, ali pela família, mas também assim pela personalidade mesmo, né, assim, da pessoa. Às vezes a pessoa ela tem uma atitude mais vigorosa, né, vamos dizer assim, perante a vida, né, e isso muitas vezes é mal visto, né, principalmente em meninas. Ai, olha, esse livro é incrível, tá? É incrível. O Gabriel Garcia Marques escreve também muito bem. A gente tem um personagem aqui que seria, assim, tipo, um sábio, né? E um homem culto e que também é mal visto, né, pela sociedade, que eu achei muito interessante, uma pessoa maravilhosa, sabe? Eu adoro quando aparecem esses personagens, assim, que tem uma sabedoria e aí ele vai jogando, assim, né, com frases, assim, curtas, simples, né, sem se explicar muito e deixando também que os outros personagens reflitam sobre aquilo ou não, né? Porque vai ter gente que não vai nem entender nada, né? E eu adoro esses personagens assim que jogam, né? Colocam ali uma sementinha, quem captar, captou, quem não captar, não captou, porque também não dá para ficar se metendo, né, na vida dos outros, né? Também não é legal, tem que deixar cada um andar o seu caminho, né? E aprender com as próprias experiências. Então, enfim, mas só para fazer uma menção aqui a esse personagem que eu gostei muito. E é isso, gente. Eu recomendo demais essa leitura para vocês. Tanto esse quanto outros livros do Gabriel Garcia Marques, né? Qualquer um que você queira ler, eu tenho certeza que vai ser uma ótima leitura. Eu com certeza vou trazer resenha de outros livros dele aqui no canal, porque eu vou seguir lendo toda a obra dele. Eu já tenho até outro aqui na minha estante, né, que eu falei para vocês que eu encontrei no sebo, que eu não sabia que existia, que é uma obra que
é ele contando da infância dele, da adolescência. Eu tô doida para ler uma biografia, né? E o nome do livro é Viver para Contar. Aí depois, quando eu ler, eu vou mostrar para vocês, né? Porque já tô mencionando mesmo. Ele estava bem ali, embaixo de um livro do Jorge Amado. Eu acho que eles gostam de ficar juntos. É esse aqui, esse livro aqui, que eu mostrei para vocês no livro que eu contei para vocês sobre as trocas que eu fiz no sebo. E essa edição tá ótima, né? Então mais pra frente eu vou trazer essa resenha para vocês também. Então é isso. Um beijinho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê logo logo com um outro vídeo. Eu vou contar para vocês. Eu já vou adiantar aqui, né? Eu vou gravar, ainda não gravei, vou gravar um vídeo contando como que eu consegui curar a minha enxaqueca. Eu tive enxaqueca crônica por muito tempo, por muitos anos, e eu sei que tem muita gente que passa por isso também, e é muito ruim, né? Muito difícil lidar com isso, e eu consegui ter uma qualidade de vida muito melhor, muito, muito melhor. Então, eu conversando com uma pessoa outro dia, eu vi que de repente isso pode realmente ser de interesse, né, de muitas pessoas. Então eu vou contar o meu relato para vocês, tá bom? Então esse vai ser o próximo vídeo. Um beijinho. Tchau, até logo.